Fala pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo aqui do canal Desmotrip. E hoje vamos falar de um assunto polêmico. A Himalayan tá aqui com 3.130 km. E eu já fiz alguns testes aí bastante plausíveis pra gente conversar sobre tipos de combustível nas Royal Enfield. É um ponto bastante crítico que há muitos anos aí atrás as Royal sofriam muito com qualidade de combustível. Eu acho que isso melhorou, mas se mantém-se uma máxima aí da gasolina a ser usada na moto, tá? O bacana foi que eu peguei a minha Himalayan dia 1º de agosto. E dia 1º de agosto mudou a normativa de quantidade de álcool presente na mistura de gasolina de E27 para E30. Portanto, eu consegui testar o E27 nela. Passou alguns dias, eu consegui testar o E30 e notei algumas coisas interessantes aí no comportamento da moto, tá? O que foi notado, né? Quando eu peguei a moto, primeiro e segundo tanque, aí praticamente é amaciamento primário da moto, eu não abusei muito dela, mas eu notava que entre 3 e 4 mil RPM ela tinha uma tendência a rajar. Rajar acontece geralmente por falta de injeção, que causa, digamos que, uma pré-ignição. Então eu percebi que mesmo com uma quantidade de 27% de álcool, ela estava fazendo isso. Quando o combustível mudou para E30, essa situação ela piorou, tá? Ela piorou. E com o avanço do RPM do motor, começou a piorar mais ainda. Então eu notei que de baixa e de média, a questão de knocking dela, seria a questão de pré-detonação, estava bem feio. Mediante a isso eu decidi testar combustíveis premium, né, que a gente tem, que seria a Shell Racing da Shell, né? Shell Racing da Shell, né? Não, a Shell Racing é do posto AD. Não, Shell Racing. E testei também a Podium da Petrobras. São gasolinas de alta octanagem. E aí, galera, foi o combustível que ela mais gostou de trabalhar. Porque devido a ser uma moto monocilíndrica com bastante potência, ela trabalha com uma taxa de compressão bem alta. E aí, por a calibração da injeção ser feita em cima da gasolina, ela exige que a gasolina tenha uma boa taxa de octanagem, que é a resistência à pré-ignição do combustível. Portanto, no teste feito aqui, ela gosta de Podium, galera. Podium. Então quem tiver condições, acesso e puder abastecer sua Himalayan aí com Podium, vai por mim, é a melhor coisa que você faz. Quais as diferenças mais assim perceptíveis? A questão do motor, assim, principalmente de baixa e de média, ele ficou extremamente mais macio, como eu posso dizer assim, macio. Porque quando a gente está montado em cima do motor, a gente percebe que quando o motor está meio áspero ou quando ele está mais tranquilinho. E eu notava muito isso na gasolina comum, o motor dela bastante áspero, de baixa e de média. Para esse uso aqui, ó, em corredor, você dá um pouquinho de mão, tira, o motor era bem áspero. E com a Podium isso resolveu muito mesmo. Muito mesmo. Parece uma outra moto. E aí desde então, mais ou menos uns 2.000 km com ela, talvez até um pouquinho mais, eu só tô usando Podium. E não tenho nada o que reclamar, tá? A moto tá se comportando muito bem. E se a gente for falar em consumo, tá? Ela tá fazendo uma média na cidade, do jeito que eu ando, na faixa aí de 25, 26 km por litro. Rodovia eu consegui atingir aí 32 km por litro. Então a média de consumo dela na Podium tá bem bacana.
Na gasolina comum ela estava fazendo na faixa aí de 20. Então realmente ela gostou do combustível de alta octanagem. E aí a gente tem alguns pontos aí que envolvem a Podium, né? A Podium é uma gasolina aí formulada de alta octanagem. E toda a formulação dela é mais pura e importada. Então o que acontece? A decomposição de partículas sólidos que carbonizam aí pistão, válvulas é muito menor que a gasolina comum e muito menor que algumas outras gasolinas de alta octanagem também, tá? Então, se a gente for comparar com a Octa Pro, que agora é IP Max Pro, ela deposita muito mais partículo sólido após queima do que a Podium em comparação, porque a aditivação dela possui alguma coisa que ela sobe a octanagem, mas ela deposita bastante. Então a médio e longo prazo vai carbonizar bastante o motor, escapamento, tudo. Então hoje o ideal mesmo é o uso de combustível Podium nela, ou Shell Racing. Shell Racing é muito bom, porém um pouco mais difícil de achar, que não é todo posto que tem. Agora, o que é notável assim, ó, eu fui para Campos do Jordão com ela, e aí eu ia abastecer com Podium, saí daqui, cheguei lá, ela tava mais ou menos com um pouquinho mais de meio tanque. E aí esse pouquinho mais de meio tanque não ia ser o suficiente para eu voltar. Parei lá num posto, não tinha Podium, tinha só gasolina comum. Então eu coloquei gasolina comum. Nunca coloquem aditivada, tá? Porque não existe uma normativa de controle das aditivadas. E aí vai lá se saber o que eles colocam ali dentro. Então coloquei gasolina comum mesmo. E assim, você anda aí basicamente 40 a 50 km com a moto, você já começa a perceber a moto estranha novamente. Então, a Podium é o combustível dela. E o mais engraçado é o que? Por conta de temperatura de queima, ponto de ignição, aqui na minha garagem aconteceu o contrário. A Ducati gosta de gasolina comum. Você coloca a Podium, ela fica estranha, fica dando cabeçada, fica meio estranha. E a Himalaia, que ia ser a moto aí pro dia a dia, a moto para andar no meio da neve, de ponta cabeça, subir muro, é a moto que anda com Podium. Então, o que eu fico feliz, né, que Podium por Podium, a mais econômica ande com Podium, né? Porque senão pesa aí no bolso. Hoje o litro da Podium tá 7,99. Então, se a moto mais econômica tiver que andar na Podium, é melhor do que a moto mais beberrona. E assim, às vezes a pessoa fala assim: puta, mano, tem que abastecer com Podium, mó caro e tal. Só que vou ser sincero, no fringir dos ovos, comparado com a comum, tava subindo o preço em R$12. Então você vai abastecer o tanque aqui, tava dando R$80, agora tá dando R$90, R$100. Então, pra mim, essa diferença de R$10 para ter uma moto mais legal de andar, mais gostosa, com o motor trabalhando melhor e mais econômica, pra mim, dentro da minha cabeça, é uma diferença aí pífia para usar gasolina de boa qualidade. E eu fico pensando, né, esse pessoal que anda viajando bastante com as Himalaia, o que tá acontecendo? Porque esses testes eu fiz usando combustível de qualidade, da onde eu conheço, e por conta do meu serviço eu testo esses combustíveis. E eu sei que eles nunca estão adulterados. Eu fico imaginando aí quem está usando combustível adulterado, como essas motos elas estão se comportando. Porque se com a gasolina dentro do padrão correto ela tá fazendo isso, ela tá dando pré-ignição, uma gasolina adulterada deve dar mais ainda.
E aí você vai notar quando acelera, faz um cracacacacaca. Com pódio esse efeito diminui muito. Toda a entrega de torque e potência melhora também, porque as queimas passam a ser mais eficientes e assim gerando mais potência, né? Bom, galera, esse aí é o nosso vídeo sobre combustíveis. Minha máxima e recomendação é: pessoal, usem gasolina pódio na Himalayan de vocês não vão se arrepender. Se tiverem mais alguma dúvida sobre combustível, manda aí nos comentários. E valeu!